Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal. Nosso canal aqui, A Voz que Clama no Deserto. Agradecemos a Deus que estamos aí, temos alcançado o número de 1.300 vídeos, né? E que você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que sempre está conosco, mas ainda não homologou a sua inscrição, faça isso, se inscreva no canal. Se quiser saber e ser notificado a cada momento que aqui acontece, ou está sendo, está ao vivo, né, no YouTube, alguma das nossas programações, aqui você vai ser notificado e você vai decidir se naquele momento há a possibilidade de estar conosco para nós estarmos refletindo na palavra de Deus. Amém? Hoje estamos aqui dentro do quadro Momento de Reflexão, e o tema que eu gostaria de estar aqui em poucos minutos considerando tem como título Uma Adoração Pessoal. Uma adoração pessoal. Para tanto, vamos estar orando. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos estar, então, agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Pai, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também, ó Pai, possamos estar juntos. Pedimos a Tua bênção durante esse momento, que vamos estar refletindo sobre essa característica tão peculiar, que para nós é um privilégio, Senhor, termos a nossa adoração, né, não só de momento, mas contínua, uma adoração pessoal, né, um sacrifício vivo, santo e agradável, a oferecer a Ti durante todo o decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida. Nos ajuda, Pai, nessa reflexão, que nos dá a direção que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Aqui abrindo o PowerPoint, não, abrindo aqui a Bíblia, né? Nós vamos estar lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, para esta reflexão, onde a palavra do Senhor nos diz, escrita por Paulo, né? Capítulo 6, onde ele diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Glorificai, olha aí, pois a Deus no vosso corpo. Foi aqui nessa leitura, principalmente aqui no versículo 20, né, na parte B, que me chamou, né, o Senhor me despertou para esse tema, uma adoração pessoal. Nós estamos aqui, amados e queridos, diante, né, da carta do apóstolo Paulo, né, aos Coríntios. Carta essa que Paulo escreveu, né, por uma questão de uma reivindicação de irmãos que estiveram com ele. Nesta ocasião, ele estava preso, né, e ali levaram ao conhecimento de Paulo essa questão, né, de alguns problemas que estavam acontecendo, né, com os irmãos ali dentro desse ministério, dentro dessa, melhor dizendo, dessa localidade. Então nós observamos aí na carta de Paulo aos Coríntios que ele está aí doutrinando, né, trazendo aí uma esfera de equilíbrio, né, e direção doutrinária para os nossos irmãos
ali de Coríntios. E aqui no capítulo 6 ele trata justamente da questão em que alguns irmãos estavam entrando em processo judicial contra o seu próprio irmão. Infelizmente, isso é um fato odierno, né, que nós acabamos por presenciar, né, tanto na esfera de ministério como na esfera também individual, né, de um irmão estar processando outro irmão. Isso com certeza, se nos entristece, por certo há também de entristecer o Espírito Santo do Senhor. Porém, nós vemos pelos versículos bíblicos que nós lemos que Paulo, ele abrange muito mais essa questão. Ele traz a esfera, e primeiro ele trata dessa questão que começa a carta, né? Depois ele vem e acaba afinilando, né? Convergindo para a questão da consideração que precisamos ter com o nosso corpo, visto que agora, pela nova aliança, o Senhor ele passa a fazer morada em nossas vidas. E é até bom abrir aqui um parênteses e dizer que algumas vezes ouvimos do púlpito, né, alguém falar: irmãos, o Espírito Santo está em nosso meio. Não, o Espírito Santo não está em nosso meio. O Espírito Santo está em nós, está em cada um de nós. E ele se faz presente, é claro, ali quando estamos a cultuar, porque ele nos leva, né, a ter esse entendimento para, de conformidade, adorarmos ao Senhor. Então o Espírito Santo, ele é Espírito. Então ele não pode estar entre um irmão e outro, no vazio, né, no meio de uma igreja. Não, ele está em nós, em nossas vidas. É bem claro, a expressão que Paulo usa aqui no versículo 19, né? Ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, amados, onde congregamos, onde nos reunimos, ali naquela comunhão dos santos, para adorar a Deus, ali já não é mais um templo. O Espírito Santo não habita ali. Nós vamos embora, o Espírito Santo, a igreja vai embora, o Espírito Santo vai, né, conosco, em cada um de nós, nos conduzindo, né, para seguirmos a mesma fé, o mesmo pensamento, temos atitudes semelhantes com respeito, né, a dar testemunho da nossa fé cristã e bendizemos e glorificamos a Deus em tudo em nossas vidas. Então ele diz aqui: santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís, olha, da parte de Deus e que não são de vós mesmos. Então Paulo, observe até que o versículo 18 ele diz: fugir da prostituição, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então Paulo está trazendo ali aos irmãos daquela igreja, né, de Corinto, uma igreja que tinha na sua região, era uma região portuária, né, de porto, onde tinha muita questão ali, não só de comércio, mas de prostituição, né, através das mulheres que ali se encontravam, né, vendendo seus corpos, onde o Senhor alcançou a muitos, né, muitos membros da igreja de Coríntios, tanto eram efeminados, né, homossexuais, lésbicas, como também prostitutas, que se convertiam ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, observe que Paulo já tinha tratado desse assunto com os irmãos, porque ele no versículo 19 diz: ou não sabeis, porque ele já tinha ensinado para eles. Porque nós precisamos, amados, na medida que ouvimos o ensino da palavra de Deus, ou na medida que nós estudarmos, lemos a palavra de Deus, precisamos buscar guardar este conhecimento, né, e passarmos a aplicar, né, dentro do que nós passamos a entender. Paulo já tinha explicado para eles que agora eles não eram mais deles mesmos. Nós já não somos mais de nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Então, logo, o nosso corpo não é nosso à medida que, da maneira que nós possamos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. De maneira alguma. Precisamos considerar, né, o que temos feito com o nosso corpo. Qual tem sido o nosso testemunho de vida, né, no dia a dia? Temos sido realmente
a luz do mundo? Temos sido realmente o sal da terra? Ou não há diferença, porque no capítulo 5, o pecado ali era de era uma madrasta com seu próprio afilhado ali, estavam tendo relações sexuais, estavam andando de mão dada e convivendo no meio da igreja como se nada tivesse acontecido. Então Paulo vem desde o capítulo 5 tratando dessa questão ali com esta igreja, né, que carecia não só do ensino, mas da empatia de Paulo, pelo qual ele se gastava e se deixava gastar pelos aqueles irmãos, para que pudesse ali gerar, né, Cristo Jesus na vida de cada um ali dos nossos irmãos. E esse versículo me chamou a atenção, porque ele diz: glorificai a Deus com o vosso corpo. Então aí traz para nós essa realidade, que às vezes nós até esquecemos. Cada um de nós prestamos uma adoração pessoal a Deus. E isso está implícito, não é no momento do culto, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer: quer comeis, quer bebais ou façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Ele fala isso lá, já no capítulo 10, né, no versículo 31. E aqui eu quero partir, né, para as razões que nós precisamos considerar diante desse texto, né, a questão de uma adoração pessoal, nossa responsabilidade quanto a isso. E a primeira razão é que parte da verdadeira compreensão das Escrituras, quando ele diz aqui na parte A do versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então, o conhecimento da Escritura, amados, é muito importante, porque quando lemos o Novo Testamento, muitas vezes ele nos faz olhar pelo retrovisor do Antigo Testamento e olharmos para o Antigo Testamento. Quando fala aqui sobre santuário, nós observamos a questão da importância, né, e do valor e do zelo que Deus tinha com respeito a isso, ao dar as medidas pelas quais, primeiramente, Moisés teria que construir aquele tabernáculo. Teria que ser exatamente conforme o modelo que o Senhor tinha descrevido. Logo em seguida, no livro de Levítico, o Senhor trata ali já das ofertas, daquilo que deveria se ofertar e seria recebido diante de Deus como um cheiro suave e agradável a Deus. Então esse conhecimento, essa compreensão do Antigo Testamento, das peculiaridades, amados, em que Deus trata dessa questão do cuidado, né, da santidade, da reverência que Deus requeria naquela época, a ponto até mesmo no início ali do tabernáculo, o Senhor fulminar 2 sacerdotes, filho de Arão ali. Já observamos que, amados, nós precisamos trazer essa verdade, desta importância, desta peculiaridade, desta importância e zelo que Deus tem para com isso, quando dado ali no tempo do templo, onde agora nós somos o templo. E agora não é mais a arca do testemunho que era o símbolo da presença de Deus. Agora nós participamos da essência da presença de Deus em nossas vidas. Não é mais símbolo. Ele é real, ele está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ele anda conosco, ele caminha conosco onde nós estivermos, sentado, se levantando, ao dormir, ao se levantar, ao fazer qualquer coisa, está ali conosco o Senhor, mediante a presença do seu Santo Espírito. Então, logo, a compreensão verdadeira, que parte da verdadeira compreensão da Escritura, é que vai nos levar a nós exercermos essa adoração pessoal como convém, como o Senhor espera de cada um de nós. A segunda razão é que parte da verdadeira compreensão da questão de que somos propriedade de Deus. Quando ele diz no versículo 19, parte C, que ele diz assim, ó, o qual que habita em vós, ó, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus. Ou seja, temos ele em nós, e que não sois de vós mesmo. Então essa compreensão vai nos fazer considerar e olhar para a Escritura, e orar e buscar a Deus, né? Buscando aí cada vez mais nos santificar. Por isso que Paulo ele diz,
ali escrevendo aos Efésios, que cada um tem o seu vaso em santificação. E por último, uma adoração pessoal que parte da verdadeira compreensão da nossa adoração, de que a nossa adoração começa através de nós mesmos. Quando no versículo 20 e na parte B, quando ele diz, porque foste comprado por bom preço, olha aí, glorificai, é um imperativo, pois a Deus no vosso corpo, está no singular. Logo, trata-se, amado e querido irmão, minha irmã, amado ouvinte da palavra de Deus, vocês que, quem sabe, não está aqui conosco, que não sabia disso, não entendia, que o nosso corpo não é um corpo qualquer. O valor do nosso corpo, a partir do sacrifício do Senhor Jesus, nos trouxe agora este valor, sobreexcelente, em que ele agora passa a ser o santuário de Deus, passa a ser o santuário do Espírito Santo. E logo, uma adoração pessoal, ela se inicia em cada um de nós, através da nossa vida prática, da nossa expressão, do nosso testemunho diário, em todo momento, em meio à família, em meio aos colegas de colégio, em meio à faculdade, em meio no ponto de ônibus, na rua, no mercado, e também na igreja. Por que eu falo também na igreja? Porque até mesmo na igreja vemos situações a considerar, porque o Senhor nos dá essa liberdade não para julgar, mas para perceber que ali há algo que aquela pessoa se encontra praticando ou fazendo uso de determinados trajes pela falta, justamente por conta dessa ignorância, por não ter a compreensão como deve ter das Escrituras. Então nós não devemos julgar, irmãos, na questão de buscarmos condenar, tratarmos com desdém, com desprezo esta irmã ou este irmão de maneira alguma, nem na igreja, como também se nós depararmos no dia a dia da rua. O que nós precisamos é compreender que o nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não nos conformarmos com este mundo, mas sermos renovados no nosso entendimento, para que só assim possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Observe que tanto Enoque, no caso de Enoque, a Bíblia nos apresenta ali em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 22, 23, se eu não estiver equivocado, que ele dava esse valor. Ele glorificava a Deus através da sua vida. Ele prestava uma adoração pessoal a Deus através do seu testemunho esse que agradou a Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. E assim não será diferente de nós, porque o arrebatamento de Enoque tipifica e traz para nós esse tipo do arrebatamento que a igreja irá sofrer. Quem que vai subir nesse arrebatamento? Aqueles que têm vivido pela fé e têm valorizado esta fé através das suas obras. Partindo aí no particular em qual nós estamos tratando agora, da questão da nossa adoração, do nosso sacrifício diário que prestamos a Deus através do nosso corpo. Oxalá este sacrifício e esta adoração pessoal venha subir como cheiro suave diante da presença do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado e queremos, Senhor, Te agradecer por esse momento que aqui estivemos, meditando em mais uma palavra, mais uma mensagem tão importante para nós, para renovar nossa mente, para nos confrontar e que, oxalá, Senhor, se nós viemos ser despertados e onde precisamos tomar alguma atitude, nós viemos tomar e possamos, assim, estar prestando a nossa adoração pessoal, que começa por cada um de nós, no nosso dia a dia, de conformidade com a Tua vontade e com a Tua palavra. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos santifica nosso corpo, alma e espírito, é o que nós te pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.